Existe um erro invisível que faz milhares de pessoas bloquearem suas manifestações sem perceber. E o mais estranho é que esse erro costuma acontecer justamente quando você acredita que está fazendo tudo certo. Nos últimos dias, eu percebi que também estava cometendo esse erro. As sincronias diminuíram, a inspiração desapareceu. E só depois eu descobri que tinha parado de seguir algo que sempre fez minha vida fluir. Quando entendi isso, tudo voltou a fazer sentido. E hoje eu quero compartilhar essa descoberta com você. Talvez você já tenha passado por isso. Existem períodos em que tudo parece funcionar perfeitamente. As oportunidades aparecem no momento certo. As pessoas certas surgem no seu caminho. As ideias chegam com facilidade. Você sente que está alinhado com a vida. Parece que existe uma corrente invisível conduzindo tudo na direção certa. Mas então, sem aviso, algo muda. Você continua se esforçando, continua estudando, continua tentando evoluir. Mas aquela sensação de fluxo desaparece. E quanto mais você tenta recuperar aquilo, mais distante parece ficar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante um tempo, eu estava vivendo de uma forma muito simples. Eu parava várias vezes ao longo do dia e me fazia uma pergunta: o que realmente faz sentido para mim agora? Sem pressão, sem expectativas, sem tentar prever resultados. Apenas observando qual era o próximo passo que despertava mais interesse, mais entusiasmo e mais leveza. E o resultado foi impressionante. Tudo começou a fluir. As ideias surgiam naturalmente. Os conteúdos eram criados com facilidade. Eu sentia inspiração o tempo todo. As sincronias começaram a acontecer de forma quase inacreditável. Parecia que a vida estava constantemente me mostrando que eu estava no caminho certo. Mas então surgiu uma armadilha extremamente sutil. Uma armadilha que talvez esteja acontecendo na sua vida neste exato momento. Sem perceber, eu comecei a trocar a inspiração pelo controle. Comecei a pensar menos no que me chamava naquele instante e mais no que eu acreditava que deveria fazer. E essa diferença parece pequena, mas ela muda absolutamente tudo, porque existe uma distância enorme entre agir por inspiração e agir por obrigação, mesmo quando a obrigação tem uma intenção positiva, mesmo quando você acredita que está ajudando outras pessoas, mesmo quando seu objetivo é nobre. O problema nunca está na intenção, o problema está na energia por trás da ação. Quando você está inspirado, existe leveza, existe entusiasmo, existe presença, existe conexão. Mas quando você entra no modo controle, a mente assume o comando e a mente começa a criar regras, começa a criar expectativas, começa a tentar prever o futuro, começa a acreditar que sabe exatamente qual é o melhor caminho. E é aí que muitas pessoas saem do fluxo sem perceber. Porque o controle dá uma falsa sensação de segurança. Parece que estamos sendo responsáveis. Parece que estamos sendo produtivos. Parece que estamos fazendo a coisa certa. Mas muitas vezes, estamos apenas nos afastando da nossa própria sabedoria interior. Talvez você já tenha notado isso. Existem momentos em que você sente claramente um impulso para fazer algo. Ler determinado livro, assistir determinado vídeo, entrar em contato com alguém, começar um projeto, fazer uma mudança. Mas a mente rapidamente aparece dizendo que aquilo não faz sentido, que não é prioridade, que não é o momento certo. E então você ignora aquele chamado. O que muitas pessoas não percebem é que a intuição raramente grita. Ela costuma falar baixo. Ela se manifesta através de pequenos impulsos, pequenos interesses e pequenas curiosidades. E quando você aprende a seguir esses sinais, começa a descobrir que existe uma inteligência muito maior
operando por trás da sua experiência. Uma inteligência capaz de enxergar possibilidades que a mente não consegue ver. Imagine alguém dirigindo durante a noite. Os faróis iluminam apenas alguns metros à frente, mas isso é suficiente para chegar ao destino. O motorista não precisa enxergar toda a estrada. Ele só precisa confiar no próximo trecho iluminado. A vida funciona exatamente assim. Nós não precisamos conhecer todos os passos do caminho. Precisamos apenas dar o próximo passo alinhado com aquilo que sentimos ser verdadeiro. O problema é que fomos condicionados a acreditar que controlar tudo é uma virtude. Fomos ensinados que precisamos prever tudo, planejar tudo, garantir tudo. Mas existe uma diferença entre planejamento consciente e necessidade de controle. O planejamento pode ser útil. O controle excessivo, não. Porque quando tentamos controlar cada detalhe da vida, deixamos de perceber os sinais que ela está nos oferecendo. E esses sinais aparecem o tempo todo. Às vezes, através de uma conversa inesperada. Às vezes, através de uma coincidência aparentemente sem importância. Às vezes, através de uma oportunidade que surge do nada. Às vezes, através de um simples sentimento interno dizendo: vá por aqui. Quanto mais você desenvolve a capacidade de ouvir essa voz interior, mais percebe que a vida está constantemente se comunicando com você. O desafio é que a mente adora interromper essa comunicação. Ela quer ter todas as respostas antes de agir. Ela quer todas as garantias antes de dar o próximo passo. Ela quer enxergar o caminho inteiro antes de começar a caminhar. Mas é justamente isso que cria bloqueios. Porque a vida não costuma revelar o caminho inteiro de uma vez. Ela revela o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo. É assim que grandes transformações acontecem. Uma escolha de cada vez, uma decisão de cada vez, um alinhamento de cada vez. E existe algo ainda mais importante. Muitas pessoas acreditam que seguir a intuição significa viver sem desafios. Mas não é assim. Muitas vezes, a intuição vai apontar justamente para aquilo que exige mais coragem. Vai levar você para conversas difíceis, para mudanças importantes, para decisões que desafiam antigos padrões. A diferença é que, mesmo diante do desafio, existe uma sensação profunda de alinhamento. Existe uma certeza silenciosa de que aquilo precisa acontecer. É como se algo dentro de você soubesse que aquele é o caminho. E quando você segue esse caminho, começa a perceber que os obstáculos deixam de ser inimigos. Eles se transformam em parte do processo. Você passa a enxergar os acontecimentos de outra forma. Em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Você começa a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de perspectiva transforma completamente a experiência da vida. Porque você deixa de lutar contra tudo e começa a cooperar com o fluxo natural das coisas. E talvez essa seja uma das maiores lições que podemos aprender. A vida não está contra você. Ela não está tentando dificultar seu caminho. Na maioria das vezes, ela está apenas tentando redirecionar você para algo melhor. O problema é que, quando estamos presos ao controle, interpretamos qualquer mudança como um problema. Interpretamos qualquer atraso como fracasso. Interpretamos qualquer desvio como algo negativo. Mas muitas vezes, aquilo que parece um obstáculo está apenas evitando que você siga por um caminho que não era o melhor para você. Por isso, é tão importante desenvolver confiança. Não uma confiança cega, mas uma confiança construída através da observação das próprias experiências. Observe quantas vezes algo que parecia ruim acabou trazendo algo melhor. Observe quantas vezes uma porta fechada abriu espaço para uma oportunidade maior.
Observe quantas vezes a vida resolveu situações que sua mente jamais conseguiria resolver sozinha. Quanto mais você observa isso, mais fácil se torna confiar. E quanto mais você confia, mais conectado fica com sua própria intuição. Então hoje eu quero deixar uma pergunta para você refletir profundamente. Em quais áreas da sua vida você está tentando controlar demais? Onde você está insistindo em decidir tudo sozinho, sem ouvir sua sabedoria interior? Onde você está trocando inspiração por obrigação? Talvez a resposta para aquilo que você procura não esteja em fazer mais. Talvez esteja em ouvir mais. Talvez esteja em desacelerar. Talvez esteja em prestar atenção aos sinais que já estão surgindo diante dos seus olhos. Porque muitas vezes aquilo que estamos buscando já está tentando nos encontrar. Precisamos apenas parar de criar resistência. E quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. Voltamos a sentir o fluxo. Voltamos a perceber as sincronias. Voltamos a sentir a vida trabalhando ao nosso favor. E então entendemos que nunca estivemos perdidos. Apenas estávamos ouvindo a voz errada. Se esta mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho confiar no fluxo. Quero saber quantas pessoas estão prontas para parar de controlar tudo e começar a ouvir mais a própria intuição. E se você gosta de conteúdo sobre consciência, manifestação, lei da atração, física quântica e expansão da mente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque às vezes uma única ideia, ouvida no momento certo, pode transformar completamente a direção da sua vida.